tem uma conversa íntima com Jacó. Uma conversa íntima que ele teve com Abraão. Tu lembra da promessa que eu fiz ao teu pai Abraão? Tu lembra a promessa que eu fiz ao meu povo escolhido de Deus? Aquele povo estava andando sem rumo, mas depois que Jacó tem uma conversa íntima com Deus, assim como Abraão teve uma conversa íntima com Deus, aí cai a ficha, pastor. Aleluia. Abraão é um povo abençoado por Deus, e Jacó é um homem abençoado por Deus. O povo de Abraão se chama povo de Israel. Deus poderoso. Mas o povo de Jacó, que é o mesmo povo de Abraão, se chama os 12 a tribo de Judá. Deus poderoso. Aí passando, pastor, mais adiante, eles vão para uma terra bem distante, que era chamado Egito. Quando nós conhecemos, nós sabemos da história de Josué. De Josué não, misericórdia. De José. Saiu um pouquinho da memória. Aí quando nós sabemos que aquele povo foi para o Egito e passou ano, passou muitos anos, e aquele povo que veio liberto do antigo, ele veio para o Egito e se tornou cativo. Aleluia. Porque via que o povo de Abraão era abençoado pelo Deus Deus poderoso. Pode tu ver, quem tem promessa na vida não tem caminho fácil. Vai levantar pessoas para falar você não é capaz. Vai levantar pessoas que vai falar esse daí não vai a lugar nenhum. Mas uma coisa eu te digo, quem tem promessa não anda de cabeça baixa. Quem tem promessa anda de cabeça erguida. Quem tem promessa anda de lado a lado com o Todo-Poderoso. Lá na sua só quem tem promessa de Deus, dá um glória a Deus bem alto. Deus poderoso. Aleluia. Aí vai passar o tempo, pastor, que o povo vira cativo. Papai. Aí eu entro na história. Deus chama uma pessoa que aos olhos humanos era incapaz. Até para ele falou, eu não sou capaz. Deus. Quem é esse homem que Deus chamou para libertar o teu povo? Quem chamou ele foi o Deus. E chamou ele pelo nome. Quando chama pelo nome, pastor, pode crer que tem autoridade. Que tem autoridade. Quando Deus chama pelo nome, Deus está derramando autoridade. Deus está chamando um povo cheio de autoridade. Um povo que com promessa de Deus vai se levantar para que cumpra a promessa. Aí Deus chama Moisés para cumprir a promessa de Deus, pastor. Glória a Deus. Para cumprir a promessa de Deus que ia mandar um libertador. Esse Deus que eu estou falando, ele é um Deus de promessa. Ele é um Deus que quando chega na casa, ele faz promessa nova. Então ele fez uma promessa para aquele povo: eu vou te tirar da terra do Egito. Eu vou te tirar da onde você estava, da escravidão. Aí, pastor, eu olho para aquele povo, aí eu olho para mim. Aleluia. Quando eu era do mundo, pastor, Jesus.
Eu não queria nada com a vida. E eu vou falar bem claro para vocês. Quando eu era do mundo, eu estava na casa do Egito. Quando eu era do mundo, eu estava no Egito. Como assim, Tiago? Eu estava sendo escravo. Eu estava sendo escravo. Escravo de quê, Tiago? Escravo do pecado. Escravo do pecado. Escravo do pecado. Quando tu está em pecado, tu se torna um escravo. Quando tu está em pecado, tu se torna um escravo. E o que aconteceu com aquele povo, aconteceu comigo, pastor. Aleluia. Eu vou contar um testemunho, pastor. Vou contar um testemunho que eu convidei um pastor. Eu convidei um colega meu, pastor. Um colega meu. Naquele dia, eu vi o anjo da morte atrás dele. Sabe o que ele estava na cintura, pastor? Estava com uma pistola, pastor. Aí eu falei assim, varão, bora para a casa de Deus comigo. Eu estou falando esse testemunho para aumentar a fé. Eu estou falando esse testemunho para engrandecer o nome de Deus. Aí eu chamei aquele jovem para ir para a igreja e ele estava com a pistola. Eu falei, varão, se você quiser pode guardar lá em casa, mas vai para a casa de Deus comigo. Deus poderoso. Aí passou um tempo, passou uns minutos. Aí nós ficamos conversando. Minha noiva já tinha ido para o culto. Aí eu fui lá e chamei ele. Aí minha noiva já tinha chamado ele e eu não sabia. Aí eu chamei ele. Ele pegou e falou bem assim: Tiago, eu não posso ir. Aí eu falei, por quê? Por causa da... Pode deixar lá em casa, porque o Senhor Deus que está comigo mandou te chamar para ir para a casa. Aí ele falou bem assim, pastor: não, isso pode complicar a tua vida para a sua avó. Vai que se tua avó vê essa arma escondida lá na tua casa. Aí eu falei assim, mas então, mesmo assim você vai comigo para casa. Ele pegou e foi, pastor, para a casa de Deus comigo. Eu lembro como se fosse hoje, pastor. Nós sentamos na última fileira. Deus poderoso. Quem é os últimos serão os primeiros. Aleluia. Aí quando nós sentamos lá, pastor, aí Deus meu, não toca nenhum inimigo na vida deles, Senhor. Porque eu sabia que todo que estava ali podia correr em perigo. Mas uma coisa foi certa, pastor, de eu ter convidado aquele jovem. Porque passou uns dias, pastor, ele se arrependeu. Depois que ele se arrependeu, olha o espírito da morte. O espírito da morte correu dele, pastor. O espírito da morte correu dele, pastor. Ó, pastor, para tu ver um grande livramento de Deus. Não passou muitas semanas, pastor. Aconteceu um tiroteio lá na Nova Brasília. Se não me engano, matou 3 jovens. Aí eu olhei, Senhor, isso foi um livramento de Deus na vida dele, porque podia ser ele. Grande é o Deus que nós servimos. Grande é o Deus que nós servimos. Glória a Deus. Irmãos, isso é para aumentar a tua fé. Aleluia. Para tu saber que existe um Deus que tem um propósito na vida. Para tu saber Glória que Deus ainda cumpre as promessas de Deus na vida. Agora você me pergunta, quando eu era do mundo eu gostava de crente? Eu odiava crente, pastor.
chegava as testemunhas de Jeová lá, nós fechava a porta tudinho, pastor. Muitas vezes eu já fui convidado para estar indo para a casa do Pai. Aleluia. Mas eu não sabia que aquele convite era para cumprir uma promessa de Deus. Aleluia. Para cumprir uma promessa de Deus na minha vida. Passou uns dias, aí eu conheci o pastor Pedro. Aleluia. O pastor Pedro me convidou para estar indo para a casa do Pai. Aleluia. Aí passou um dia, passou 2 dias. Aí o pastor Pedro: ô Marão, tu não foi não? Falei: ainda não, pastor, mas ali eu vou lá. Aí apareceu uma jovem crente de rachar, crente quando ela profetizava, algo novo acontecia. Aleluia. Aí eu cheguei nessa varoa, pastor. Eu falei: é hoje que eu vou ganhar um beijinho. Quando eu cheguei na varoa, eu falei: é hoje que eu vou ganhar um beijinho. Eu ganhei um convite para ir para a igreja. Deus seja louvado. Aí eu falei: eu vou. Aí eu falei: eita, eu não tenho uma calça. Ela veio assim: não, pode ir de bermuda mesmo. Pode ir de bermuda, pode ir com camisa de time. Aí eu falei: peguei e fui, mas ela e os parentes dela. Aí no mesmo dia, pastor, no mesmo dia que eu fui para a casa do Pai, eu senti uma promessa em minha vida. Eu senti uma promessa em minha vida que eu falei: que negócio é esse, papai? Porque quando eu entrei na casa do Pai, eu tinha aceitado o Pai no fundo do coração, e o Espírito Santo já estava trabalhando, pastor. Aí quando acabou a pregação, o pastor perguntou: quem quer aceitar Jesus? No primeiro culto eu levantei a mão e aceitei Jesus em verdade e em espírito. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Aleluia. E olha para tu ver, eu acho que eu fiquei até mais bonito depois que eu entrei na presença de Deus. Um negócio é coisa de Deus para deixar o povo mais bonito. Pai. Aí eu falei: oxe, eu estou mais bonito, pastor. Mas o que estava dentro de mim era o Espírito Santo. Aleluia. Aí tu pode olhar para uma pessoa que se afastou da presença de Deus. Aí tu olha bem assim: eita. Quando a pessoa sai da presença de Deus, não continua o mesmo. Aquela beleza que o Espírito Santo colocou dentro da gente é algo diferente. Quando tu olha para a pessoa está afastada, tu não vê mais o brilho do Espírito Santo. Deus. Tu não vê mais o brilho do Espírito Santo, pastor. Aí a promessa de Abraão estava se cumprindo e levantou uma pessoa de Deus. Sem perca de tempo, vamos dar continuidade ao texto. Aí o Senhor chama Moisés. Aí tira o povo do Egito, como todo mundo conhece, vem as pragas ao Egito. Aleluia. Aí o mar se abre. Mas tinha uma coisa dentro do coração de Moisés. Que coisa é essa, pastor? O orgulho. Esse povo não quer mais nada com Deus. Bateu na rocha por raiva. Aí o Senhor falou para ele: por causa do teu orgulho, tu não vai entrar na terra prometida. Deus poderoso. Aí tu olha para o irmão
Tu fala para o irmão que está do teu lado. Aleluia. Deus vai levantar outras pessoas para cumprir a promessa de Deus na tua vida. Aleluia. Aí Deus levanta Josué. Aí acontecem batalhas e ele começa a ganhar uma fama, aquele povo. A Bíblia vai dizer que aqueles povos, pastor, estavam se juntando para destruir o povo hebreu. Glória a Deus. Porque falou uma coisa: esse Deus dele é diferente. Esse Deus dele cumpre promessa. Esse Deus dele abre o mar. Esse Deus dele vai cumprir a promessa que está na vida dele. Meus irmãos, mas quando Deus levanta um ungido de Deus, não tem diabo, não tem inimigo que se levanta. Aleluia. Não tem inimigo que se levanta. Aí Josué vai batalhar contra os outros reinos para cumprir a promessa que fez ao povo de Abraão. Essa terra é sua, Abraão. Essa terra é sua, de mais ninguém. Essa terra é tua. Aí o Josué vai lá e vence a batalha. Eu creio que tem pessoa aqui com promessa que Deus já está cumprindo. Aleluia. Quem lembra que eu abri outro livro, pastor, de outra promessa? Aleluia. Quando Deus cumpre uma promessa, Ele faz outra promessa para aumentar a certeza que tu tem nele, para aumentar a tua fé, para ver até onde tu aguenta ir para cumprir os mandamentos de Deus. Aleluia. Pastor, ontem eu estive pregando na igreja do pastor Manuelito. Aí Deus revelou para eu falar para uma jovem. Glória a Deus. Aí eu fui lá e falei, pastor. Deus mandou eu falar para ela: é no altar que eu vou curar a tua dor. Aleluia. Aí eu olho para você, meus irmãos. Crente também sente dor. Crente também na noite sente vontade de desistir. Sente vontade de parar. É Deus. Sente vontade de não ir mais congregar. Tem vontade de não ir mais para os cultos. Deus poderoso. Tem gente, pastor. Tem gente que quando olha para a pessoa, ó, isso aí tá bom na fé. Deus abençoe ele. Depois Deus lhe abençoa. Tem gente que não busca o que Deus tem para ele, mas busca o que tem para outra pessoa. Aleluia. Tem pessoa que se levanta para falar mal, para criticar. Mas uma coisa eu aprendi, pastor. Aleluia. Quando Jesus estava sendo chicoteado, ele falou alguma coisa? Não. Nada. Quando Jesus tomou escupe na cara, quando esculpiu na cara de Jesus, Jesus falou nada. Quando Jesus estava sentindo os pregos furar tuas mãos, ele não falou nada. Aleluia. Aí eu te falo, só porque a pessoa vai levantar contra a tua vida, tu vai ir à direção dele e vai falar:
fazer o barraco? Não. Tu tem que ficar calado. Aleluias. Tu tem que ficar calado. Glória a Deus. Porque as coisas não é do jeito que a gente quer. É Deus. Eu mesmo sou nervoso. Eu pedi a Deus para tirar isso do meu coração. Tem vezes que eu nem converso com a pessoa. Se a pessoa falar mal de mim, eu nem ligo para não falar encrenca. Aí eu falo para você, não liga para o que a pessoa vai dizer, mas liga para o que Deus tem com você. Porque Deus tem promessa na vida de quem é crente. Deus tem promessa na vida de quem é descendente de Abraão. Glória a Deus. E quem está aqui vai sentar na mesa de Abraão. Quem está aqui vai sentir o toque do Espírito Santo nessa noite. Quem está aqui vai sentir uma promessa se cumprir na vida. Porque eu creio que ninguém veio aqui em vão. Tem gente que veio aqui, pastor. Tem gente que veio aqui buscar a promessa que Deus fez para ele. Porque quem continua debaixo da bênção de Deus recebe promessa diariamente. Recebe promessa. Para tu ver na Bíblia, a Bíblia vai dizer que Deus tem promessa para os escolhidos. Mas uma coisa eu te digo, não basta só ser escolhido. Para tu ver, se tu for escolhido, tu vai pegar. Uma coisa eu te digo, você tem que buscar a Deus e a santidade para sentar na mesa de Abraão. Aleluia. Quem está me entendendo, dá glória a Deus? Glória a Deus. Pastor, aleluia, Deus. Que Deus abençoe a tua vida, pastor. Amém. Eu vou fazer algo de Deus aqui nessa Glória noite. a Deus. Eu quero pedir para os irmãos se colocar de pé e vir aqui à frente. Glória a Deus. Continue dando glória a Deus, meus irmãos. Aleluia. Continue dando glória a Deus. Pode vir aqui, meus irmãos. Deus, que poder e glória. Aleluia. Tem alguém, pastor? Olha contigo? Quer pedir os irmãos para se colocar aqui? Aleluia. Aleluia, Jesus. Vai poderoso. Aqui é a minha água, pastor? Meus irmãos, repeta comigo nessa noite. Senhor, eu quero te pedir algo novo. Uma promessa de Deus na minha vida, para que cumpra a tua palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo, assim seja. Agora feche os olhos e levante a mão, porque eu vou orar por vocês. Aleluia. Senhor, o teu povo pediu, Senhor, algo da parte de ti, algo sobrenatural, Senhor. Aleluia. Lava, subcanta, lava, saia. Espírito Santo de Deus, já tem pessoas sentindo pelo Deus, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, uma confirmação no céu, Senhor, Deus para que poderoso. pessoas aqui, pessoas sejam cheias do Espírito Santo, Senhor. Aleluia. Para que pessoas sejam tão cheias, Senhor, que não se Glória a aguente Deus. de pé, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, já tem pessoas, já